A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Meus amados irmãos, mais uma vez eu venho aqui deixar a palavra do Senhor, uma mensagem que possa nos ensiná-lo cada vez mais o quanto é importante a palavra do Senhor e como está difícil o mundo, a qual quer nos tirar da presença de Deus. O mundo faz isso, ou seja, o Satanás vem somente para roubar, matar e destruir. Isso é o mundo, faz parte do mundo. Amém? E Deus vem nos dar vida e vida com uma abundância, como diz a palavra do Senhor. Então eu vim aqui, neste exato momento, com o intuito de fazer com que você compreenda, não eu, mas a palavra do Senhor. Fazer com que você compreenda o evangelho verdadeiro, o evangelho sincero. Né? Ah, mas você pode dizer, mas você é melhor do que os outros. Não, eu sou o menor. Eu sou o menor do céu do Senhor. Eu não tenho vergonha de falar isso não, tá? E se não acontecer nada, ou seja, se não tocar nada, a palavra do Senhor, através de mim, porque não vem do Senhor. Só é tocado, você só é tocado se a palavra vir do Senhor, do Espírito Santo. Se não, pode ser quem estiver pregando. Mas se não tocar você, não tocar o seu coração, é porque não é de Deus. Vem somente do homem. Amém? Então olha só. A mensagem fica em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. É uma coisa muito importante que nós podemos observar. É o que nós estamos deixando de observar. A palavra do Senhor. Estamos observando qualquer tipo de coisa, menos a palavra do Senhor. Amém? Então, eu vou orar para abrir esta pregação, que Deus venha usá-lo ao servo dele, para que seja tocado o coração de cada um daqueles que for ouvir esta mensagem. Pai, graças te dou, porque mais uma vez o Senhor tem me ouvido. E o Senhor tem feito maravilha no meio do teu povo. Através de mim, através de outras pessoas que levam o teu evangelho assim como o Senhor quer. Verdadeiramente, o Senhor tem nos mostrado como se deve mostrar o Senhor. Como se deve mostrar o testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor faz. E eu sou um testemunho do Senhor. Obrigado, Senhor. E vim aqui para que o Senhor pudesse fazer as maravilhas através de mim, no meio do teu povo, no meio daqueles que vão ouvir essa mensagem. Senhor, usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Não deixe que eu mesmo entre para atrapalhar. Não, Senhor. Que o teu Espírito me use. Para que as tuas maravilhas, os teus milagres, teus prodígios aconteçam no meio do teu povo. E que essa mensagem toque o coração do teu povo. Para que eles possam se alimentar e aqueles que estão ruins possam melhorar. Possa ficar bom. E aqueles que estão caídos possam se levantar. Aqueles que estão doentes, possa, Senhor, ser curado. Aqueles que estão leprosos podem ser purificados, Senhor. E aqueles que estão lá fora possam entrar para dentro, Senhor, da tua casa. Aqueles que estão, Senhor, no pecado, que possa, Senhor, sair do pecado e se arrepender dos seus maus caminhos. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Usa como instrumento nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta pregação é do Senhor, Pai. Não deixe o homem entrar no meio, não. Amém? Graças a Deus. Eu glorifico o nome de Deus por esta oportunidade.
e por aquilo que ele vai fazer e por o que ele já fez também. Amém? Então, tem uma aqui, um louvor que eu acho muito lindo, a mensagem, a forma de reagir, né? Nós temos muitos louvores aí no mundo inteiro, mas será que todos são de Deus? Né? Tudo que nós falamos às vezes, é de Deus, é de Deus. Cuidado com essas coisas. Aquilo que é de Deus, ele explante, ele cresce. Amém? Então o louvor diz assim. O nome do louvor, Eu Só Quero Adorar, do Jefferson Rufino. Eu acho lindo esse louvor. É uma forma da gente se humilhar, que nós não somos nada mesmo. Tá? Quem quiser se achar grande, que se acha. Mas Deus diz que nenhum é grande. Que naquela necessidade ele precisa do Senhor. Então não é grande. Amém? Diz assim o louvor. Eu só quero adorar. É lindo demais. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Sabe como foi que ele me prometeu o céu? Dando o filho dele, né? Colocando na cruz por nossa causa. Ele ofereceu o céu, prometeu o céu nesta parte. E que todo mundo tenha este conhecimento. Se não tinha, agora tem. Porque o que ele prometeu, o céu, é nesta posição, dando o filho dele por nós. Dando o filho dele, colocando o filho dele na cruz, pelo nosso sofrimento, pelos nossos pecados. Amém? Está aí a pastora Elisete Lopes, a bênção do Senhor.
A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa. Abençoe o varão aí, né? O nome dele eu esqueço. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Abençoe seu filho, né? Vamos lá na palavra, né? Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Aqui não tem nenhum grande a não ser o Senhor. Ah, Pai, eu sei o tamanho que eu sou, sabe? Eu vim do pó e do pó voltarei. Isso quer dizer que eu não sou grande, eu não sou nada, Senhor. O Senhor foi que me fez andar, me fez respirar. E isso eu mostro para o mundo inteiro, Senhor, que eu não sou nada, que grande é o Senhor na minha vida. Pois que seja o Senhor neste exato momento, nesta pregação, o grande aqui, Senhor. Porque senão eu pararei aqui de pregar, Senhor. Porque se o Senhor não estiver no meio da pregação, nada acontecerá. Pois eu glorifico o teu nome com a certeza, com a fé no Senhor, Pai. Que o Senhor vai me usar, o teu Espírito está aqui. Para que saia do teu jeito, Pai, não do meu jeito. E que toque o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Puxa. Vamos lá, meus amados irmãos. Aqui o apóstolo Paulo se apresenta àquele povo lá de Gálatas. E agora o Espírito Santo se apresenta no meio de nós, concluindo a mensagem que foi concluída para Gálatas, ou para aquele povo aonde o apóstolo Paulo se colocava, que o Espírito Santo levava ele. Este pregava o evangelho, não era por metade, não era aleijado, ou faltando alguma coisa, ou diferente do que o Senhor Jesus pregava. Não. O apóstolo Paulo concluía. Até por isso ele disse: eu guardei a fé, preguei o evangelho como deveria ter pregado. E agora estou aqui esperando a minha coroa. Qualquer um de nós que chegar a este ponto é porque fizemos a vontade de Deus. Amém? Olha só. Gálatas capítulo 1, versículo 6. A palavra vem nos dizer: só há um evangelho, gente. Então não queira misturar as coisas. Não queira emendá-lo, o evangelho do Senhor Jesus, achando que o seu vai fazer melhoria no evangelho de Deus. Não, vai fazer o evangelho de Deus desaparecer. Como assim? Porque Deus não usa. Quando nós colocamos o nosso evangelho no meio, qualquer um que quiser, padre, papa, pastor, bispo, apóstolo, quem quiser, ombreiro, cadiaco, missionário, presbítero, aquele que colocar outro fundamento além do Senhor Jesus, daquele que foi pregado, foi colocado do Senhor, que é o Senhor Jesus. Este outro é chamado de quê? De anatema, de Satanás, de maldito. Então nós temos que ser bem claros, gente. Quando nós fomos anunciado o evangelho para que nós creemos, foi anunciado o evangelho que nós cremos no Senhor Jesus. E por que nós não anunciamos o evangelho agora? Como foi pregado para nós, por que nós não pregamos para aqueles que estão ali precisando? Cada um está querendo botar o seu evangelho. A minha igreja, a doutrina é assim. A minha é assim, aquela é assim.
e a doutrina do Senhor ficando para trás. Mas o Evangelho, o Espírito Santo sempre usa. 1, 2, 3, 4, pregando o Evangelho do jeito que tem que ser. Eu não sei de nada não, viu? E não tenho experiência, ainda vou dizer, você não tem experiência não precisa de experiência não. Eu quero que o Espírito Santo me use naquele momento. Me use todo momento. Mas no momento que eu vou pregar o Evangelho, eu quero que ele me use. Porque eu não preciso de experiência não. Eu preciso do Espírito Santo. Amém? Eu sou meio ignorante nessas coisas, quem quiser achar ruim, que ache, mas eu quero que todo mundo seja assim. Porque se experiência servir de alguma coisa, o Saul tinha ido para o céu. 40 anos de evangelho, 40 anos de rei, ainda foi para o inferno. Então isso não quer dizer tempo, não quer dizer nada não, tá? Infelizmente. Eu gosto de falar isso para você não se basear no seu tempo de ministério. Cuidado com essas coisas, amém? Diz aqui, só há um evangelho. Estou chocado, o apóstolo Paulo falando, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa, daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho. Gente, é o que está acontecendo no dia de hoje. Cada um bota um evangelho e cada um está espalhando o mundo inteiro. Se é para juntar, estão espalhando. Então isso quer dizer que não é evangelho de quem? De Cristo. O de Cristo ajunta, o do homem espalha. Eu sei que vão falar mesmo, quem ouvir, se não gostar, vão falar dessa mensagem. Mas Deus deixa bem claro, o que é dele ajunta. O Senhor Jesus disse, o que está conosco ajunta, o que não está espalha. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Então eu gosto até de ouvir o pastor Henrique lá do Rio de Janeiro, porque ele prega a verdade, ele fala mesmo, né? E fala dessa forma. Se dói, não está nem aí. Está doendo é porque ele está consertando. Amém? Então, a ferida, quando a pessoa tem uma ferida, que ela bota um remédio, fecha. Quando tem A paz do Senhor. Quando o homem tem uma ferida, alguém tem uma ferida que bota um remédio para curar, vai doer. Não é assim? Então a palavra do Senhor é assim também. Quando nós estamos fora, que a palavra vem nos cortar, vem nos encontra, que nos quer consertar, quer botar no lugar. Ali vai doer, a gente vai sentir. É porque está botando no lugar certo. Amém? Então, meus amados irmãos, olha que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz: estou chocado, ou seja, estou surpreso. Estou arrepiado com a como é que eu posso falar aqui? Com a descrente de vocês. Com a falta de respeito de vocês, deixando o evangelho verdadeiro e se colocando para um evangelho de homem. Evangelho do Satanás. Então diz assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa, olha só, gente, daquele que vos chamou. Quem chamou? Quem chamou? Você sabe quem leva o homem para a igreja? Não é pastor, não é bispo. Eu vejo até gente convocando: vem para a minha igreja. Oh, Deus. Não precisa não, Deus leva. Se você tiver alimento suficiente para alimentar o povo, Deus envia o povo para onde você está. Pode ver que aonde o Senhor Jesus estava, tinha multidão. Por quê? Porque ele tinha alimento para alimentá-lo. E os outros? Estavam ficando com ciúme, porque não tinha um alimento que o Senhor Jesus tinha. Até os discípulos de João estavam com ciúme do Senhor Jesus com João.
Então ele disse, ô João, que negócio é esse? Aquele lá está batizando. E olha que o Senhor Jesus não batizava. Ele não batizou nenhum. A Bíblia diz, né? Ele está batizando, pregando, e o povo está tudo indo para lá. Olha só, quem tem alimento, alimenta. E quem não tem? Né? Às vezes as igrejas estão ficando vazias, porque não há alimento de Deus lá. No pastor não há alimento de Deus. A casa de Deus, a casa pode ser, mas o pastor tem alimento. Então, né? Isso aqui, essa mensagem é para o povo, é para pastor, é para bispo, para padre, papa, ministro, presidente, ministro, governador, tudo que, policiais, tudo. Não deixe o evangelho de Cristo por qualquer outro evangelho. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, né? Quem prega, mas se no seu evangelho de Cristo, não acompanhe. Não acompanhe. Esse pode abandonar e pode acompanhar o evangelho de Cristo. Amém? E diz assim, tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, gente. Que evangelho é esse? O Senhor Jesus disse, né? Muitos virão, quando fôssemos ao fim dos tempos, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. E tem muitos por aí já, dizendo que faz milagre. Não faz milagre não, gente. Aí diz assim, perdão. Aí concluindo diz assim, que na verdade não é o evangelho. Não é o evangelho com letra maiúscula, né? Poxa. Por outro evangelho está com letra minúscula. E dizendo assim, que na verdade não é o evangelho, está com letra maiúscula. O evangelho. O singular. Porque o é o que restaura, é o que muda a sua vida, é o que lhe cura, é o que liberta, é o que lhe levanta, é o que faz você prosperar e melhor, é o que lhe dá salvação. Amém? É o que lhe dá salvação. Então ele diz aqui, puxa, é forte. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo. E demais, gente. Eu, que não tenho, sou pequeno demais, sou estúpido demais para ser homem. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Sou estúpido demais para ser homem e não tenho sabedoria do Deus de Israel. Não. Ainda que ele me use. Ainda que ele me use, mas tudo é dele. Então isso quer dizer que eu não tenho. É dele. Amém? Então, né? As pessoas... O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Muitos estão nessa saída. Aonde irão parar? Aonde? A gente vê assim, o mundo está indo de mal a pior. Claro que o ser humano, o mundo está indo de mal a pior porque o ser humano está querendo conduzir o mundo. E o Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Ou seja, se você quer coisa boa, não vá para o mundo. Amém? Você pode lutar com o mundo? Pode, para você não ser atingido por ele.
é uma coisa, como ele disse assim, já no maligno, mas tem bom ânimo que eu venci. Ou seja, vocês vão lutar. Como eu lutei, eu venci, vocês também vão vencer. Mas a mostração, né? O que a luz mostra é que a humanidade está se jogando no mundo. Ele não quer saber o que tem lá. Ele não quer saber se tem ou não tem. Ele não quer saber se é bom ou não é bom, é ruim ou não é ruim. Não, ele se joga lá. Eu estou vendo fulano tá, eu lá também vou para lá. É engraçado que tem gente lá, eu estou vendo gente lá, né, pregando o evangelho na paz, na alegria, e não quer ir. É engraçado isso, né? Até a forma de eu falar é meio engraçado, tá bom? Mas quero que vocês entendam que o mundo não tem nada a oferecer a você, a não ser para você se afundar cada vez mais. Você que está passando nesse exato momento, num momento difícil, dizendo eu não aguento mais, Deus já não é mais comigo, eu oro, Deus não ouve. Ouve, Deus ouve. Deus ouve. Agora depende se você está na sua ignorância, no seu nariz empinado para cima e dizendo assim, eu vou vencer, dizendo assim no coração, eu mesmo. Porque nós não vencemos se não ser com o poder de Deus. Amém? Então se você está num momento difícil, não coloca só nas mãos de Deus. Não. Vá você para as mãos de Deus. Tem gente que fala assim, coloca os teus problemas na mão de Deus. Não. Se coloca você mesmo. Não coloca só os problemas não. Coloca você mesmo nos problemas de Deus. Perdão. Coloca você mesmo nas mãos de Deus. Não coloca só problema não. Porque se Deus resolver os problemas, você vai ficar no mesmo lugar que você está. Então aprenda isso. Não coloque os seus problemas na mão de Deus. Coloque você mesmo nas mãos de Deus. Vá você mesmo para a mão de Deus. Para que você mude você. O ser humano só é mudado de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. Aqueles que dizem que é mudado e começa de fora para dentro, negativo. Evangelho perturbador. Começa a ouvir essas pregação aí de evangelho, né, de Satanás. É isso mesmo. É o que a palavra está dizendo aqui, ó. Outro evangelho é porque não é o evangelho de Cristo, gente. E não fundamenta você, não. Não deixa você numa estrutura. Não, deixa não, gente. Somente o evangelho de Cristo que deixa você na estrutura, no fundamento, para você não cair mais. Ele disse lá em João capítulo 8, se eu não me engano, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre, gente. Então para com esse negócio, vai um dia eu estou livre, no outro dia já está na droga de novo. Para com isso. Procura o evangelho de Cristo. Procura o fundamento, o fundamentador, que é Cristo, Deus de Israel. Quando ele liberta, você está liberto, gente. Deus não faz nada por metade, não. Não faz, não. Então diz aqui, contudo, vou ler o 7 de novo. Na verdade, não é o evangelho. Ponto. Aí ele continua assim, ó. O que acontece é que algumas pessoas, no plural, vos estão confundindo. Sabe o que é se confundir? Dizendo assim, o Espírito Santo está em mim, ó. Aí fica pulando, se joga, fica para lá, né? Eu vi até um falando assim, a mulher caiu, tanto que ele assoprava, a mulher caiu. O Espírito Santo derruba ou levanta? O Espírito Santo que eu conheço, ele levanta, ele não derruba, não. Se ele derrubar, não será mais levantado, tá? Se o Espírito Santo derrubar alguém, este alguém não se levanta mais, é porque foi para o inferno. Amém? É isso mesmo, a palavra diz isso.
Aquela palavra que diz assim: se alguém pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Então aprende uma coisa. Esse negócio que o Espírito Santo derruba, eu sopro, o Espírito Santo derruba. Não, o Espírito Santo levanta, não derruba não. Tá? O Espírito Santo levanta. Então diz aqui, confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já foi vos pregamos, que é o Evangelho de Cristo, seja considerado maldito. Ou seja, qualquer outro, pode ser pastor, papa, padre, bispo, quem quer que seja, se pregar outro evangelho, será maldito, gente. Cuidado! Esse negócio de dizer, eu tô no céu que eu estou pregando o evangelho, qual é o evangelho que você está pregando? Qual é? Examine-vos, a vós mesmo, o que é que você está fazendo no dia de hoje. E vós, ovelhinha que está servindo a Deus, examine vós mesmo qual é o evangelho que você está ouvindo. Cuidado, cuidado. O povo lá em 2 Crônicas, capítulo 12, estava ouvindo o evangelho de Roboão e foram para a desgraça. Se não fosse a misericórdia de Deus para resgatar, tanto o povo como Roboão tinham ido para o inferno, gente. Cuidado, cuidado. O Espírito Santo, Deus está anunciando, gente. Está anunciando o que é verdadeiramente, gente. Não se estraga com coisa de homem, não, gente. Não se estraga, não, gente. Presta atenção. 1 João, capítulo 4, se eu não me engano, ele diz, provai o Espírito. Qual é o Espírito que você está ouvindo, gente? Então Deus cuida de você, que senão ele não anunciava não. Porque nós pecamos não é só 1, 2, 3 vezes por dia não, gente. Mas Deus cuida de nós e ele cuida muito bem com amor e diz, cuidado, cuidado. Qual é o evangelho que você está ouvindo para você não se estragar? Porque se você cair, se não ser a mão de Deus, você não se levanta mais não, gente. O nome significa inferno já. Só o homem não se levanta mais não. E tem muita gente pregando o seu evangelho e não o evangelho de Cristo. Tem muita gente que não acontece mais nada. As pessoas estão saindo entram numa porta e saem na outra, gente. Porque não há mais alimento saudável que estão pregando nas igrejas. Por quê? Porque o evangelho é o evangelho do pastor, é o evangelho do bispo, do apóstolo, do papa, de quem quer que seja. Cadê o evangelho de Cristo? Deus está anunciando, Deus está dizendo, cadê o evangelho que eu pus na boca de vocês? Então, gente, vamos dar ouvido à palavra do Senhor. Não importa se você tem só, eu tenho só meu irmão para ouvir, mas se seu evangelho dele não ouve não, fica sem ouvir que é melhor. Porque lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 20, por aí assim, Deus diz assim, se você fosse frio ou quente, mas você é morno. O frio é que ainda não ouviu o evangelho, ainda que não está caminhando no evangelho. Mas se você conhece o evangelho e não segue, se você conhece o evangelho e não dá ouvido, porque você é morno. Amém? O quente é o que está fervoroso com Cristo, é o que está pegado aos pés de Cristo, como Maria. Nada vem a tirar, nada vem a fazer ela sair, nada fez ela sair, aquela mulher, a Maria, não.
Marta fofocou para lá, fofocou para cá. Senhor, tira esta mulher para me ajudar. E ele disse, Maria, para de ser ignorante. Marta, para de ser ignorante. Porque esta Maria escolheu a melhor parte e ninguém tira ela daqui. Olha só, ninguém, gente. Ninguém. Então, quando nós estamos no Evangelho, ninguém tira, gente. Só você mesmo pode deixar, mas não saia, não. Não tem outro. Não tem outro Evangelho que tenha o fundamento para deixar você de pé. Não. Não existe outro. Amém? E diz assim. Perdão. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregue um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Cuidados, pregadores. E aí, eu não estou batendo só, é todos o mesmo barco, tá? É padre, é aquele que nunca foi ungido para pregar, mas que fala o evangelho, fala de Deus. Cuidado, fala do evangelho, o evangelho de Cristo, tá? Para que você não seja amaldiçoado. Muitos estão caindo porque foi amaldiçoado por causa do seu evangelho. Deixou o evangelho de Cristo pelo evangelho do homem, aonde o homem será acabado, será diminuído, será abandonado. Porque Deus diz assim, se você me abandonar, eu abandono também vocês. É ali, 2 Crônicas, capítulo 15, né, se eu não me engano, por aí. Só estou convosco enquanto vocês estáis comigo. Olha só, gente. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, um homem tinha 2 filhos, o mais novo pediu a sua herança. É correto pedir a herança antes do pai morrer? Não. Negativo. Já errou por aí. E aí pegou a sua herança e foi estragar no mundo com a meretriz, com prostituta, com bar, com droga, bebida, o que for, que não presta. E não colocou no lugar aonde poderia ser abençoado. E ali foi amaldiçoado. Um dia ele disse, sem poder comer nem a ração do porco, ele mesmo em si, ou seja, ele acordou e disse, agora mesmo irei para meu pai, voltarei. Ainda que ele não me chame de filho. Mas pelo menos eu coma o alimento dele. Eu quero pelo menos me alimentar do alimento dele. Quantos não tem pessoa, bispo, pastor, apóstolo aí querendo se alimentar do alimento de Cristo e não consegue mais, porque não sabe mais como voltar. Amém? É verdade, gente. Eu vou lá na Cacolândia. E isso, né? Lá é uma destruição. Faz uns dias que eu não vou lá, eu só passo lá. Mas eu não vou para pregar o evangelho, que eu ia com os pastores, né? Aqui da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Não sei se eu posso falar da igreja, mas eu ia com eles lá, né? E a gente abençoava o povo lá. Mas a gente via lá bispo, pastor, ombreiro, né? Então, meus amados irmãos, não confunda o evangelho de Cristo com o evangelho de homem. Amém? E para terminar, diz assim, porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Olha só, gente, isso é uma coisa muito importante. Ele está falando, eu estou anunciando um evangelho que edifica vocês. Ou vocês acham que eu estou procurando me apresentá-lo? Isso que ele quer dizer. Vocês acham que eu estou procurando me representar ou representar
a Deus, aquele que edifica vocês, que me edificou e que edifica vocês. E que as pessoas não estavam dando ouvido. Amém? E ele diz, continua dizendo, ou eu estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar ao homem, não seria servo de Cristo. Olha só, eu vejo num lugar que muitos querem agradar o homem. Esquece de agradar a Cristo. Gente, isso é muito complicado quando nós vamos fazer o evangelho, que nós não sabemos aonde nós se colocar, certo? Eu estou apontando o dedo que isso serve para mim, isso serve para você. Por isso que eu tenho batido de frente, tenho mesmo. Batido de frente com o bispo, pastor. Mas como é que chama aquele negócio lá que vai, tem a mais alta, a gente tem que obedecer, a gente obedece. Obedece se tiver no caminho certo. Se tiver no caminho errado, não obedeça não, porque senão você vai para o saco também. Então eu obedeço a Deus, eu obedeço os homens se ele tiver com Deus. Se não tiver com Deus, fora do meu caminho. É isso mesmo. Eu tenho batido de frente e bato mesmo. Se não tiver com Deus, arreda do meu caminho. Por isso que eu sou chamado de ignorante, de grosso, curto, né? E eu sou assim mesmo. Eu não sei se Deus me fez assim, com certeza, porque tem alguma coisa que agrada a Ele. Eu sei que sou pecador, né? Ninguém é perfeito aqui na terra. Mas eu reconheço os meus pecados. Estou toda hora dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque senão eu não vou ser salvo, porque o meu coração é maldoso demais. Por causa dessas coisas que acontecem no meio das igrejas, e para o homem diz que está correto, e está errado. Nós temos que servir a Deus, nós temos que andar no caminho de Deus. Doia que doer. Eu sou ignorante mesmo para isso. Lá em Romanos capítulo 1, versículo acho que 18 diz, né? A ira de Deus está descendo sobre o homem, está atacando o homem. Sabe por quê? Porque o homem está deixando a verdade pela injustiça. Aí você quer dizer que, o mundo, o Brasil, com os homens do coração maldoso, Deus vai abençoar o quê? Mentira. Não, e Deus permitiu que acontecesse isso por causa do coração do homem. Amém? Por causa do coração do homem. O homem é muito mau. Não segue a Deus, segue o homem. E depois quer que Deus abençoe? Cuidado com isso aí. Né? Cuidado antes que seja tarde demais e você cairá como aquele homem rico. Demorou a acordar, quando acordou estava no inferno. E depois estava pedindo misericórdia para anunciar a família. E a Bíblia diz, não, mesmo que avisou você que o caminho de Deus, também está anunciando ele lá também o caminho de Deus. Não se preocupe. Então cuidado com esses que estão achando que é o bambambam das, né? Eu sou... Alguém disse assim, eu tenho experiência, eu tenho não sei quantos anos de experiência. Cuidado com isso aí, cuidado. Todo dia eu nasço, todo dia. E eu digo, Senhor, obrigado pelo Senhor fazer eu nascer de novo. Cada manhã eu faço isso. Porque eu não tenho nada, gente. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria mais aqui. Com certeza, absolutamente disso. Está aí o Zé Grandão. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa, né? Eu não conheço você, mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, diz assim, né? Conforme já vos revelei no capítulo 9, versículo 9, quer dizer. Antes, declaro mais uma vez, escuta isso, pastores,
pastor, missionário, bispo, apóstolo, presidente, missionário. Ah, mas o presidente não vai ouvir essa pregação. Não vai porque não quer, porque ele se interessar, ele vai. Procura o que é bom. Seu ministro, seu presidente, seu governador, seu prefeito, seu vereador, prefeito, né? Procura o que é bom, que vocês vão achar o Evangelho de Cristo. Procura o que é bom. Como eu acho? Por que vocês não acham? Juízes, policiais, bombeiros, GCM, né? Segurança, agentes, estão aí, taxistas, então UB, né? Tem aí todas as pessoas, todo lugar, um telefone pega aí, ó, e tem no ar, o Evangelho de Cristo está sendo anunciado, tá? Nem todos, como diz a palavra do Senhor, nem todos estão anunciando o Evangelho, alguns estão anunciando o seu próprio Evangelho. Mas eu estou anunciando o Evangelho de Cristo, foi o que me deu base. Foi o que me estruturou, né? A estrutura que tem em mim vem de Cristo. Vem de Cristo. E ele disse, o que eu resgatar, será resgatado. Amém? Então ele disse, declaro mais uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho com letra minúscula, quer dizer do homem, um evangelho diferente daqueles que já recebeste, seja amaldiçoado. Gente, eu não vou dizer aleluia, eu vou dizer glória a Deus, porque diz em tudo dá glória a Deus, mas ai daquele que pregar outro evangelho. O Senhor Jesus sempre dizia assim, hipócrita, que prega outro evangelho, porque se mata a si mesmo, que mata a si mesmo. Amém? E tem algumas pessoas que acham interessante, palavrinha bonita, né? Palavrinha bonita, a pessoa fala bonitinho, a pessoa é bonita, anda todo arrumadinho, mas o evangelho dele mesmo, e aí, gente? O que adianta? Né? Nem adianta e nem atrasa. Só leva para o inferno. Melhor falando logo assim. Não? Não sei se é pastor Zé Grandão, né? Que Deus abençoe o senhor, abençoe a pastora Elisete, né? E diz assim, porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? É claro que ela é a aprovação de Deus, gente. Aprovação de Deus, gente. E estava anunciando aquilo que Deus enviou para que aquelas pessoas de Gálatas fossem também, o quê? Aprovado por Deus. Amém? Nós que pregamos o evangelho do homem, nós não somos aprovados por Deus. Nós que ouvimos o evangelho do homem, não o evangelho de Cristo, nós não somos aprovados por Deus. Amém? É o que a palavra anuncia. Isso. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Ou seja, fazer você ser feliz com a felicidade do mundo. Se ainda estiver buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então qualquer um que queira agradar o homem, mas se não agradar a Deus, não é servo de Cristo. Certo? É o que a palavra anuncia aqui agora. Amém? Então, meus amados irmãos, né, até aqui, a misericórdia do Senhor me usou. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Eu sei que esta pregação vai em muitos lugares. Eu não vou dizer para que as pessoas compartilhem. Não. O Senhor é quem vai tocar no coração de cada um.
Porque se é do Senhor, o Senhor vai mandar compartilhar, porque vai servir para os outros. Mas se foi de mim, Senhor, o Senhor não vai mandar compartilhar, porque vai adoecer os outros. Amém? Pai, eu te agradeço, eu te glorifico, te exalto, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai. Senhor, eu peço a misericórdia do Senhor agora. Eu peço a infinita misericórdia do Senhor, Pai. Que desça esta terra, Senhor, e abençoa teu povo, Pai. Levanta o teu povo, Senhor. Pai, faça com que esse povo enxerga o teu evangelho. Abra os olhos de cada um deles, Pai. Tira a vedaça dos olhos e a tampa dos ouvidos para que ele ouça o teu evangelho, Senhor. Para que eles se colocam como servo. Se coloca como recebedores da salvação do Senhor, Pai. Porque a salvação de nós está nas tuas mãos. Meu Pai, em nome de Jesus, faça, meu Deus, com que este povo se arrependa dos seus maus caminhos, das drogas, do álcool, da prostituição, Senhor. Que essas pessoas largam, Pai, os maus caminhos, Senhor. Meu Deus, eu te peço isso em nome de Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo, Pai, eu te peço. Porque sem ti, nada o homem será. Nada nós seremos, Pai. Por isso, meu Deus, que a luz do Senhor abraça o teu povo. Toca no teu povo, Pai. Cura, liberta, salva, Pai. Purifica, Senhor. Faz com que esta humanidade te conheça mais uma vez. Como diz o apóstolo Paulo, mais uma vez eu anuncio, Senhor, claramente o teu evangelho, Senhor. É o único evangelho que cura, que liberta, que levanta, que salva, Senhor. E melhor, a salvação está em ti, Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço a misericórdia do Senhor para com a pastora Elisete, né? A família dela, Senhor. O evangelho, ou o ministério dela, Senhor. O trabalho, a casa. E também com o Zé Grandão, Senhor, que está aqui, Senhor. Que a família dele seja abençoada, Senhor. Que o trabalho dele, o ministério, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas, Pai. E também daquelas pessoas que vão ouvir, Pai, hoje à noite, amanhã durante o dia, Senhor. No dia que fores ouvir. Que a mão do Senhor, que a luz do Senhor, Pai, esteja com eles. Faça eles enxergar o evangelho do Senhor. Meu Deus, como diz o apóstolo João, mais do que o profeta, como o Senhor Jesus disse, arrependei-se, povo, enquanto é tempo, porque o dia do Senhor está próximo. Pai, mostra, o Senhor tem mostrado, como o dia do Senhor está próximo, pelos sinais que o Senhor deixou no teu evangelho, na Bíblia, nas palavras, está acontecendo, Senhor. Pois mostra cada vez mais, Pai. Aonde tem uma pessoa que o Senhor mostra esses sinais, aqueles que ainda não se arrependeram, que venham a se arrepender, Pai. Senhor, aqueles que não deram ouvido a Ti, que venham a dar ouvido. Aqueles que não viram o Senhor, que venham a ver, Senhor. Pai, faz isso, eu te peço, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Pai, abençoa a minha família. Principalmente o meu filho, meus pais, que estão lá no Piauí. Minha mãe fez uma cirurgia. Mas a mão do Senhor foi na frente. Porque ela passa bem, Pai. Oh, Pai, eu só tenho que te agradecer. Porque se não fosse a mão do Senhor, eu tenho visto gente nova fazendo isso e morrendo, Pai. E a minha mãe com 82 anos, a mão do Senhor foi com ela. Estás com ela ainda. Oh, Pai, faz ela conhecer todos esses milagres que o Senhor fez na vida dela. Para que ela venha se converter de uma vez por todas, Senhor. E ali te adorar somente a Ti. E meu Pai também, Senhor. Obrigado pelo Senhor tantas vezes curar ele. Oh, Pai, toca na minha família.
e abençoa, Senhor. Mas em primeiro lugar eu quero que o Senhor faça eles entender e compreender o Senhor, o Evangelho de Cristo. Oh, Pai, visita eles agora. O Senhor disse, enquanto o teu povo dorme, o Senhor trabalha. Pois trabalha na vida deles, Pai, no coração. Limpa, Pai, o coração deles. Lava, Pai. Lava vestiduras deles, Senhor. Para que ele tenha o coração aberto para Ti. É o que eu te peço, Senhor. Visita meu filho, Pai. Que ele seja um servo do Senhor. Assim como o Senhor cuidou de Samuel, cuide dele, Senhor. Para que nenhuma navalha passe na cabeça, no pescoço, no corpo, nada dele, Senhor. E que ele sirva o Senhor do início ao final, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Ele é uma bênção do Senhor. Pois que seja feita a Tua vontade. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a minha família, Senhor. Abençoa todo aquele, Senhor, que tem raiva de mim. Senhor, tem misericórdia dos meus inimigos, dos meus adversários, Senhor. Oh, Pai, eu sei que é duro falar isso. Um homem falar isso é duro, porque a gente vê o que ele faz com a gente, e mesmo assim a gente pedir misericórdia para ele, Senhor. Oh, Pai, mas mesmo assim, é o que o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou foi isso, Pai, amar. Pois que seja feita a Tua vontade na vida dos meus inimigos, dos meus adversários. Eu entrego ele em Tuas mãos. E abençoa eles, Pai. Também tem alma. Eles também têm alma para ser ganha, Pai. Tem a salvação. Oh, Pai. Só tire o mal que estão usando ele. Só tire o espírito mal que estão usando ele, Pai. Deixa ele livre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu oro neste exato momento em favor de todos os meus irmãos lá da África do Sul. Pastor Jeremias, pastor missionário Jeremias, pastor Moisés, missionário Eliseu, que sempre tem comunicado comigo. E tem dito muitas vezes, somos abençoados pelas orações de vocês, Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia deste povo lá, na África, na Angola, na Haiti, em todas ali, Pai. Tem misericórdia daquele povo, em nome de Jesus. Tem misericórdia também do Peru, Pai. Né? Da Venezuela, Pai. Principalmente aqui do Brasil, onde eu estou, Pai. Que aqui também não está como o Senhor quer, não. Mas tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Eu não sei se vai melhorar. A melhora que o Senhor quer, Pai, é que o povo se converta. Isso eu sei que é a melhora que o Senhor quer. Pai, tem compaixão da humanidade. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. O pastor Elcio, bispo que está aí, né? Que Deus abençoe seu ministério, sua casa, né? Sua família, que a mão do Senhor também toca na sua filhinha e faz a vontade de Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia dela, Senhor. Oh, Pai, Tu conheces o coração do Teu servo e da Tua serva, que são Teus, Senhor. O Senhor disse, Pai, aquele que é meu, de maneira alguma eu esquecerei. Oh, Pai, eu sei que o Senhor não vai esquecer do Teu servo. Mas abençoa, Pai, a filha dele, Senhor. Em nome de Jesus. Para o homem pode ser impossível. Mas o próprio Senhor Jesus disse, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Se o Senhor tocar, Pai. Oh, Pai, eu sei que o milagre vai acontecer. Pois que seja feita a Tua vontade na vida dela, na vida da filhinha dele, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. O pastor Henrique, lá do Rio de Janeiro, o pastor Márcio, o pastor Francisco Bernardi, o pastor Genilson, o pastor Carlos,
Ali o pastor Sérgio, que Deus abençoe a cada um, a vida de vocês, né? Ali o apóstolo Valdemiro Santiago, o bispo de Macedo, né? Ali o R.S. Soares, que Deus abençoe a cada um dessas pessoas, né? O bispo Hernandes, a bispa, esqueci até o nome da esposa dele, que Deus abençoe. E o recado é esse: não coloque o outro evangelho comparando ou querendo destruir, ou querendo, né, como diz a palavra aqui, diz aqui, deixa eu ver aqui, aí eu até fechei a palavra aqui, querendo destruir, querendo, né, emendar, querendo fazer com que o povo seja destruído, porque é o único evangelho que tira o povo da destruição, que faz o povo não ser destruído, é o evangelho de Cristo, né? Então, e o que o povo estão pregando outro evangelho diferente. Aqui vos prego evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema. Outra tradução, né? Outra tradução. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço, presbítero Elcio, né? Sempre eu estou aí na pregação que Deus coloca no seu coração, né? Palavra do Senhor, né? Quando dá, eu estou aí, né? Um abraço para você, sua família, em nome de Jesus. Um abraço aí à pastora Elisete, né? Ali a família dela, o filho, o pastor, e também o Zé Brandão, né? Zé Grandão, é isso. Brandão não, é Zé Grandão. Que Deus abençoe aí o senhor, abraço, né? Amos a todos de coração e eu oro por todos em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe. Que a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor seja na vida de cada um de vocês, seja cada um na vida nossa. Em nome de Jesus. Amém.